Olá, espero que vocês estejam bem nessa segunda-feira e a gente vai começar a leitura do Vida e Sexo, item 10, texto 10, filhos. Vamos lá, vocês que têm filhos ou que querem ainda ter. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Do item 8, capítulo 14, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele quer dizer aqui? Os pais, pai e mãe, eles só podem gerar o corpo. Por isso que quando Jesus falava, abandona pai e mãe e me segue, ele não estava falando para você largar o seu pai e sua mãe lá, sozinhos, nunca mais ver, não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que você tinha que assumir. Tem uma hora que você tem que assumir que você é um ser individual, né? Então vamos ver aqui o que mais, aí eu vou falando mais coisas a respeito. Entre os casais surge comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva, né? Ou o parceiro que foi abandonado. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma de outra, ou o afastamento ou uma coisa vai provocar. Naturalmente, em numerosas circunstâncias, o colapso das forças mais íntimas naquele que se viu relegado a escárnio ou esquecimento. Então, quando uma se afasta da outra, uma pessoa se afasta da outra num casamento ou numa integração de comunhão recíproca, a que foi abandonada, ela vai ficar relegada ao abandono ou esquecimento pela outra, certo? Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar esforços na própria recuperação. É parecido esse princípio nas conjunções do sentimento, sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou a companheira, mesmo menosprezado, aquele que foi abandonado, no círculo doméstico, detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. Então, aqui, eu não sei se eu falei para vocês, acho que foi no outro vídeo, que você tem que fazer tudo que você puder para o relacionamento. Se o outro resolveu abandonar o compromisso, não foi você, menos mal para você, né? Porque você ficou até o fim, você tentou até o fim, você deu o seu melhor. Agora, não é aquele caso que você fica se vingando, você fica provocando, você fica torturando. Tem uma música do João Bosco, adoro João Bosco. E ele é uma música que o cara vai no advogado, né? Então ele começa a falar tudo que a mulher fazia para ele.
Ele queria assistir futebol, a mulher mudava o canal e na hora, né? Ele queria ouvir um jogo no rádio, a mulher colocava a música e começava a cantar. Ele queria... ele ia, às vezes, encontrar com os amigos à noite. Quando ele voltava, ficava 3 dias sem janta, que ela não dava janta, só dava almoço. E aí ele vai falando, tinha um cisco no olho, diz que ela falava para ele ficar cego, que ela não se importava. Então ele começou, ele fez uma lista de coisas que ele queria se separar. É a música do João Bosco, fala isso, se chama Incompatibilidade de Gênios. E lembrei dessa música agora. Então, por exemplo, você tá que nem esse cara, né? A mulher espicaça você o tempo inteiro. Ou você é a mulher que o cara acaba com você o tempo inteiro. Você não tem chance. Você é um zero à esquerda. O cara se vinga em você. A mulher se vinga em você. Aí você aguenta até você puder. Depois ele te deixa, te abandona. Você fica livre, a sua consciência está livre. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria afetiva, então, aquele diz, não existe isso, você não está preso a ninguém, certo? A pessoa começou a te maltratar, te judiar, te espicaçar, você não é obrigado a ficar suportando, você não está preso. Se ela te prender, aí você tem que encontrar um jeito de pedir ajuda e na polícia denunciar, né? O ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória no seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam sem impor às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se seus filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Então, por exemplo, você se separou, daí você pode sim se restabelecer com outra pessoa, ainda mais se você foi abandonado, tem filhos ou filho. Você pode se estabelecer com outra pessoa, mas não abandone seus filhos, principalmente se eles ainda não atingiram a puberdade. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento. Então se você foi abandonado, você vai rever criteriosamente o seu comportamento para verificar até que ponto terá provocado a agressão moral sofrida, até que ponto você foi responsável por esse abandono. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, a desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual, no título de irmão ou de irmã, de vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. Então, aqui ele está falando o seguinte: aconteceu, desfez o casamento,
você ficou com filhos. Aqui você só vai estar realmente pronto para assumir um outro compromisso com outra pessoa se você desculpar incondicionalmente aquele que fez isso com você, que te abandonou. Primeiro você vai analisar de quem foi a culpa, dos dois. Geralmente costuma ser dos dois. Se foi só dele, desculpe a ele, porque ele estava num momento da vida ruim. Se foi a culpa dos dois, desculpe-se e desculpe o outro. Tem que limpar isso para você começar um novo relacionamento, senão você não vai conseguir, não vai nem atrair a pessoa para você. Então, aqui, lembrando que somos irmãos, né? Todos somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Espírito Criador, que é Deus. Espíritos imortais perante Deus. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçamos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem. E os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã. E a quem tenhamos talvez de rogar apoio e benção, quando a justiça eterna nos venha a descerrar a imensidão dos nossos débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Então, hoje eu posso ser ontem o que me abandonou, certo? Eu fui abandonada hoje, eu posso ter sido esse que abandonou, eu posso ter sido ontem. Então, amanhã, eu talvez seja a pessoa que ele venha pedir desculpas se eu perdoá-lo, né? Tudo você tem que perdoar para você atrair outras coisas boas para sua vida, certo? O perdão é a porta que abre novas oportunidades, certo? Quando você perdoa, você deixa aí, tem espaço para coisas novas, ok? Então, continuando. Aprenda ao parceiro moralmente danificado, né, que pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçamos à definitiva sublimação. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequenos, que se voltem acima de tudo para essas aves ainda tenras do ambiente doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Então, antes de você achar um companheiro ou companheira, cuide primeiro das crianças, né, que você tiver, que elas tenham o contato consciente, até que elas tenham um contato consciente com a vida na Terra, certo? Antes de encontrarem uma nova companhia. Tem que esperar um pouco até essas crianças crescerem um pouquinho. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro.
Contato consciente. Quando seus filhos começarem a ter o contato consciente na Terra, aí sim você já pode pensar em ter um parceiro ou uma parceira novamente, certo? Então, até hoje, o que eu tenho lido desse livro, ele não condena nada, ele mostra caminhos e ele diz as consequências, muitas consequências. É isso que a gente precisa saber para escolher consciente, né? Se você vai fazer um curso, mas não sabe do que se trata, não sabe o que vai acontecer, não sabe depois o que você vai ter que fazer para realizar aquilo, como é que você vai fazer, tomar posse desse curso, né? Você precisa saber antes as consequências daquilo que você vai fazer em qualquer instância, principalmente num casamento onde você está sozinho com seus filhos, você precisa de um companheiro, você precisa de uma companheira para te ajudar, mas aqui eles só recomendam, espere as crianças ficarem conscientes de que elas estão aqui, aí você pode pensar nisso. Outra coisa desse texto é que você não precisa ficar sozinho, porque às vezes acontece, eu já vi várias vezes acontecer com pessoas que eu conheço, né? Ou geralmente o cara foi embora, ou a mulher quis se separar, e fica com os filhos a vida inteira, sozinha, não casa de novo por causa dos filhos. Não é isso que ele falou aqui. Ele falou esperar as crianças, não abandonar as crianças e esperar que elas tomem consciência de onde elas estão, aqui na Terra, né? Tipo assim, tá com um bebezinho de 1 ano, 2 anos, espera um pouquinho, até uns 4, 5 anos. E daí você pode ficar com um companheiro ou uma companheira. E o porquê disso exatamente, eles não falam aqui, né? De não abandonar as crianças, sim, ele fala, até você não pode abandonar seus filhos, pelo menos até eles atingirem a puberdade, que lhes traçará começo a compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Acompanhar eles nessa fase, que é uma fase de transição e ela é bem complexa e deixa a cabeça dos adolescentes bem confusa. Você que já foi adolescente deve lembrar disso daí. E se for bebezinho, para esperar que as crianças fiquem mais conscientes, aí você arruma um companheiro, ou então leva o companheiro para morar com você, certo? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, e que esse texto tenha ajudado em algum fator na vida de vocês. Até o próximo.